e já grava tudo já, né? Bem, você está gravando, né? Bom dia, seu Roberto. Como a gente disse, nós somos do grupo de trabalho com o Procurador-Geral para auxiliá-lo na investigação das autoridades com prerrogativa de foro atuais. Né? Então, nosso foco hoje, basicamente, é pessoas com foro, deputados e senadores atuais. Obviamente que às vezes vai fazer perguntas circunstanciais em relação a pessoas que participaram do esquema. É só para o senhor entender, lá com a PGR ficaram só os políticos mesmo. Os outros que mencionou foram desmembrados. Né? O senhor já fez diversas oitivas, nós conhecemos, basicamente, em geral, às vezes um detalhe ou outro escapa, mas nós conhecemos o conteúdo das colaborações que o senhor já fez. E nós, na época, pelo próprio procedimento de colheita, a Polícia Federal não ficou com os depoimentos do Paulo Roberto Costa e nem com os do senhor. Então, quando o senhor for ouvido, eles não estavam com o depoimento do Paulo. Então, na verdade, hoje, nossa conversa é mais assim para tentar verificar algum ponto que o senhor falou e ele não falou, o que ele especialmente o que ele falou e o senhor não falou. E algumas outras coisas que surgiram no meio do processo. Tá? Só queria que o senhor tivesse um pouquinho de paciência, porque como eu até participei da primeira fase da operação, mas os colegas, a maior parte dos colegas não conhecem os fatos tão a fundo quanto os outros procuradores. Então, às vezes, a gente pergunta alguma coisa do senhor que o senhor já tem explicado, esclarecido, peço sua paciência para o senhor esclarecer de novo. Tá? Nós fizemos mais ou menos uma divisão de casos, são outros colegas que também participam desse grupo. Vamos fazer por termos, por fatos, tentar fazer por fatos, tá? Eu gostaria de começar com um caso que o senhor mencionou, que na verdade não teve, eu pelo menos não encontrei um termo específico em relação ao senhor Fernando Collor. O senhor se recorda que na mesa do senhor, na GFD, foram encontrados alguns depósitos do senhor Fernando Collor. Gostaria que o senhor esclarecesse em que contexto, o senhor dissesse o que o senhor se recorda em relação a esses depósitos do senhor Fernando Collor. Com referência ao Fernando Collor, eu tinha um cliente, o nome dele é Pedro Paulo Leônidas, tá? E a pedido deste cliente, Pedro Paulo Leônidas, eu fiz esse depósito ao Fernando Collor. Tá. Quando que foi isso, mais ou menos? Olha, eu fiz vários depósitos ao Fernando Collor e isso já faz algum tempo. Creio que 2010, 2011, não me lembro. Tá. O senhor fez vários depósitos para o Fernando Collor. Todos, o senhor, por volta de 2010, 2011, né? É isso, né? Eu não sei precisar bem a data, porque já faz algum tempo. Já algum não sabe precisar. Em relação a esse Pedro Paulo Leônidas, né? Sim. Ele tinha algum apelido? PP. Tá. Pedro Paulo Leônidas era conhecido como PP. Como que foi o contexto dessa conversa do senhor Pedro Paulo com o senhor? O que ele disse para o senhor? De que maneira? Então, simplesmente ele tinha uma conta corrente comigo e ele pediu que eu fizesse o depósito nessa conta, que era do Fernando Collor, como também pediu que entregasse dinheiro na casa do Fernando Collor. Fizesse um depósito para o Fernando Collor e que entregasse dinheiro em espécie na casa do Fernando Collor. O senhor chegou a questionar por que motivo? Não. Não questionou. Quando o senhor disse uma conta corrente, ele tinha lá, o senhor fazia as entradas e saídas do PP? Sim. Ele tinha do PP, tinha uma conta corrente como declarante, significa que tinha controle
Pedro Paulo, desde quando ele é cliente do senhor? 2008, acredito. Então, qual que era a função dele? O que ele fazia, né? Olha, ele tinha uma empresa chamada GPI que gerencia alguns fundos que fazem investimentos na área de saneamento e energia. E ele tem contratos públicos? Essa empresa tem... Desculpa, o que são esses fundos? Eles investem nessas áreas de energia, mas como? Fazendo captação no mercado. Capta no mercado, Capta investe... no mercado e investe nos fundos, né? Investe em empresas da área de saúde? sim, É isso? na área de saneamento E energia. na área de energia. Tá. O senhor sabe se essas empresas têm contratos com o poder público? Olha, eu não sei se tem contrato ou se tem parceria pública-privada, alguma coisa nesse sentido. Mas o senhor sabe se tem um ou outro ou o senhor não sabe? Eu não sei. Esses fundos, essas empresas. O senhor sabe qual é a relação entre o senhor Pedro Paulo e o senhor José e o senhor Fernando Collor? Eu sei que o Pedro Paulo ele foi ministro do Fernando Collor quando presidente. Então eu creio que a relação de amizade acredito que deva ser boa. Seja boa. Eu vou até pôr entre aspas o senhor disse, né, que acredita em relação. O senhor já sabe se eles tiveram contato pessoal, se eles tinham contato pessoal frequente, se o senhor Collor participava de qualquer forma dessa empresa de TI? Eu acredito que não. Por que o senhor acredita que não? Porque eu fui várias vezes na empresa e nunca ouvi na empresa GPI. Também nunca Pedro Paulo nem seus sócios mencionaram que Collor teria alguma participação na GPI. Pedro Paulo e seus sócios nunca mencionaram. Nunca mencionaram, né? Tal relação de... Quem são os sócios do senhor Pedro Paulo? Mauro Bocheiro e Ricardo. Bosqueiro, não Bosqueiro, escreve. E Ricardo? E Ricardo. O senhor sabe o que mais? Sobrenome eu não lembro. Tá. Por que ele, se ele tinha uma empresa ilícita de investimento, ele usava o serviço do senhor? Eu estou dizendo Pedro Paulo. Pedro Paulo às vezes necessitava de dinheiro em espécie e aí, por algumas vezes, ele contratou o meu serviço para que eu emitisse algumas notas fiscais contra algumas empresas gerenciadas pela empresa dele. Ele necessitava que o senhor emitisse notas, Eu emitisse nota. Algumas notas foram emitidas pela empresa da Mediposa, da Agro, e assim foi feito o dinheiro de Pedro Paulo. Pela empresa Agro Mediposa. E que foi entregue
emitia nota, ele depositava na conta da Meire, e aí quem sacava esse dinheiro? Às vezes a Meire mesmo sacava, às vezes eu indicava alguma conta para que ela mandasse, e eu trocava isso contra reais. E no caso aqui, especificamente, o senhor sabe como isso foi feito? Assim, ele depositou na conta da Meire, o senhor sabe quem que tirou esse dinheiro para entregar para o senhor? Eu acredito que a maioria das vezes foi a própria Meire. Foi a própria Meire quem sacou o dinheiro e entregou ao declarante em espécie. Onde que ele entregou para o senhor? Ele não entregava para o senhor lá na GFD? Na GFD. Tá. E o senhor sabe por que ele precisava desse dinheiro em espécie? Sim, às vezes ele pedia para que eu entregasse isso no escritório dele, da Padre João Manuel, às vezes ele pedia que eu entregasse isso para alguém, dava o endereço e eu entregava. Pedro Paulo. Onde que é o escritório dele? Na Padre João Manuel. Eu já trago o seu carro. Bom, Bairro Jardins, Padre deixa João. eu dele aqui. São Paulo. Isso aqui. Aqui mesmo? E aí um pouquinho mais. Obrigado. Beto, isso aí pra mim. Quantas vezes o senhor entregou dinheiro para o senhor Pedro Paulo? Olha, foram várias vezes. Eu acredito que isso esteja demonstrado na contabilidade do seu Rafael, que também era o meu, cuidava do meu financeiro. O Rafael Angulo, que também está participando cuidava da contabilidade do senhor. como réu colaborador. Então, Tá. acredito que isso tenha especificações na contabilidade. Como que ele era mencionado, PP, na contabilidade? PP. PP Pedro Paulo era identificado pela expressão PP. Certo. Eu perguntei para o senhor por que motivo Pedro Paulo precisava do dinheiro em espécie. O senhor disse que ele pedia para entregar. Então, mas o senhor não sabe o motivo por que ele pedia? O senhor sabe, ele dizia, o senhor perguntava por que motivo ele precisava do dinheiro em espécie? Não, muitas vezes eu não perguntava, mas esse é um tipo de coisa que normalmente a gente não pergunta, né? Mas alguma vez o senhor perguntou? Não. Eu sei que ele fazia alguns trabalhos de arrecadação com fundos. Eu sei que ele também fazia algum tipo de operação com a BR Distribuidora. Ah, tá. Sabe o que mais? Praticamente isso. Ele trabalhava com fundos. Sim, Com captação de fundos, é isso? captação de fundos. Captação de fundos, o senhor sabe quais fundos? Olha, eu acredito que na empresa dele ele tem a captação de praticamente todos os fundos aí. Tá, ou seja, então captação de fundos e da BR Distribuidora, é isso? Também ele fazia alguns trabalhos perante a BR Distribuidora. O que Pedro Paulo fazia alguns trabalhos perante a BR Distribuidora. O senhor poderia dizer mais como eram esses trabalhos? O que o senhor sabia? Teve uma operação que ele pediu que eu executasse, que foi uma operação com uma rede de postos de combustíveis, onde inclusive o BTG Pactual fazia parte dessa sociedade, onde essa rede de postos acabou virando a bandeira, ia ser bandeira branca, alguma coisa assim nesse sentido, e acabou virando bandeira BR em todos os seus postos.
E aí ele pediu que eu recebesse, por conta desta operação com a BR, alguns recursos no exterior, que foi mandado para a conta, se não me engano, RFY do HSBC, Hong Kong, controlada pelo Mário Meirelles, e também que eu recolhesse alguns valores em alguns postos de combustíveis dessa rede, aonde eu já coloquei no meu anexo. Que recolhesse valores em postos combustíveis indicados por ele. O senhor disse que colocou em um anexo? Acredito que sim. Que anexo seria esse? Não sei. Eu lembro um anexo que eu fiz, que foi para o Ministério Público Federal e para o STF para homologação. Como estamos nesse anexo? Acho que é o anexo 50, se não foi colocado. Todo mundo estava assim, Eu não lembro o número do anexo. Se Fiz for vários anexos, né? Mas eu não me lembro qual deles. Anexo 50 só, porque o que foi o Supremo acabou ficando sem um anexo, aí a gente pediu aqui embaixo. Eu, como também não fiquei com nenhum anexo, então Tá. Nessa operação, então o senhor disse que a BR, o senhor sabe que postos são esses? Que rede de postos foram essa? olha, se não me engano, era bandeira branca, e aí virou BR. Se não me engano, o proprietário dessa rede, junto com o BTG, era um senhor Carlinhos, se não me engano. Ele tinha um escritório na Avenida Paulista, na frente do Shopping Guatemi, na Avenida Faria Lima, na frente do Shopping Guatemi. Quem que o senhor pediu para fazer essas retiradas nos postos? O seu Rafael Ano. O senhor se lembra do valor? Eu acho que valores em espécie aqui foi questão de 3 milhões e poucos de reais, ou alguma coisa assim nesse sentido. Foi 2 ou 3 vezes de 1 milhão e pouquinho de equity, se eu não me engano. Reais, 3 milhões de reais e 3 sacos diferentes. Pode ter sido um pouco mais, doutor, ou um pouco menos, eu não sei mencionar exatamente valores corretos, já faz algum tempo. O senhor se recorda quando foi isso? Que ano, assim, me ajudaria? Eu acho que foi 2011, eu acredito. Então o posto BTG Pactual, ele era... Não é o posto. Não, desculpa, o banco, né? Ele era sócio dessa... Eu acredito que o banco, através de um fundo do banco, era acionista dessa rede de postos. Acionista. Esse posto bandeira branca, né? O senhor sabe quanto que foi recebido no exterior? Foi cerca de 2 milhões e pouco de dólares. Acho que não. E das contas o senhor que gerenciava, era do senhor, era da RFI ou era do Leonardo? Era do Leonardo, né? Na verdade, a conta RFY era do Leonardo, era controlada por ele. Eu simplesmente, quando precisava mandar recurso e receber dinheiro vivos
aqui no Brasil, eu fazia essa operacionalização com ele. Então esse dinheiro foi depositado na RSFY e o senhor Leonardo entregou em espécie para o senhor lá na FGFD, foi isso? Sim. Que... na GFD para o senhor. Sim. Por que o senhor acha que ele recebeu esses valores? E o senhor, desculpa, antes de perguntar isso, o senhor, qual que é a relação do senhor Pedro Paulo com essa operação? Se eu entendi direito, ele fez esse trabalho como operador, no caso da rede de postos, né, perante a BR, para que esse negócio acontecesse. Por conta disso, ele cobrou um comissionamento. E assim ele o recebeu. Então o senhor, só um minutinho, vou chamar sobre a relação de Pedro Paulo. Fez esse trabalho como operador da rede. Questionado sobre o que seria o ser operador, significa? Pode ter feito o elo entre essa rede de postos e a BR para que o negócio acontecesse. Ele foi o elo entre a rede de postos? A rede de postos e a BR distribuidora, né? Então ele deve ter feito esse trabalho junto à diretoria, trabalhou nesse processo para que esse negócio acontecesse. Tá, senhor chefe, o senhor sabe quem que o senhor Pedro Paulo conhecia na BR? Olha, eu não conhecia ninguém da BR e também não posso assim, dizer quem ele conhecia, porque na verdade eu não tenho este conhecimento e aí eu posso acusar alguém de que não é verdade. Então eu não sei quem eram os contatos dele na BR. O senhor sabe se o senhor Fernando Collor tinha alguma coisa com ele, alguma coisa dele? Olha, neste meio que eu digo de políticos que eu frequentava, se dizia que o Collor tinha uma diretoria na BR. Qual diretoria é essa e qual diretor indicado por ele, eu não posso dizer, porque eu não sei. Quem que disse isso, o senhor? Sim, onde o senhor poderia especificar mais? Onde o senhor ouviu isso? Um comentário entre políticos que eu tinha relacionamento. O senhor poderia ser um pouco mais quem? Não me lembro quem foi que chegou a fazer esse comentário. Realmente não me lembro. Foi mais ou menos nesse período que o senhor levou o dinheiro para o senhor? Teve vários períodos que eu levei dinheiro para o Collor e fiz depósito para o Collor. Tá. Então Eu vou falar primeiro então sobre o questionário. não dá para mencionar se foi realmente nesse período ou não. Tá. Porque teve anterior a isso e teve posterior a isso. Tá. Então vou questionar sobre as entregas, depósitos feitos ao senhor Fernando Collor.
declarante fiscais que foram feitos vários depósitos e entregas vários para antes e depois da referida operação. É isso? Sim. Rede de impostos do governo rede. O senhor falou que tem vários depósitos e várias entregas. Vamos falar sobre as entregas. As entregas em valor. Quantas foram? O senhor poderia descrever em relação a essas entregas em dinheiro? Olha, teve entregas em valores que um emissário foi retirar lá no escritório. Então houve uma entrega, algumas, 2 ou 3. E também teve entregas que o próprio Rafael Ângulo foi levar em Alagoas e entregou a um funcionário do Polo em Alagoas. Quem foi esse emissário? Foi na GFD ou na São Gabriel? Foi na GFD. Na GFD, né? Quem que era esse emissário? Eu não consigo me lembrar o nome dele, mas com certeza tem registro na portaria da GFD, do prédio que a GFD tinha situado. Ele foi lá algumas vezes. O senhor não tem nem ideia se qual é o primeiro nome? Os meus telefones da Polícia Federal, se não me engano, tem o telefone dele e o nome dele. Mas com alguma identificação? Não. Está lá o código 0, código de Alagoas, né? Quanto que foram? Quais foram os valores entregues? Eu assim, não sei especificar exatamente os valores. Mas é assim, teve vezes que foi 200 e poucos mil reais, teve vezes que foi 300 e poucos mil reais. Então, sempre mais ou menos nesses valores. Assim. Foi 300 e poucos, é isso? Mas acredito que isso também esteja debitado na conta PP ou na conta empresa do Pedro Paulo que a gente não tinha na contabilidade. Ou da empresa que da GFI? Sim. GPI. O senhor se recorda quantas vezes foram? Sim, o senhor falou. Foram algumas vezes. Tanto Rafael deve ter ido nesse tempo em Alagoas por volta de umas 4 ou 5 vezes. E esse emissário do Collor também deve ter ido no escritório por umas 4 ou 5 vezes, ou talvez um pouco mais. Tá. O senhor sabe onde que era a casa dele em Alagoas? Não, eu nunca tive em Alagoas. Para falar com o Collor ou com algum representante dele.
O Rafael foi outras vezes a Alagoas, quero dizer, todas as vezes que o Rafael foi a Alagoas era para tratar com o Collor ou havia outros políticos? Não, ele também esteve em Alagoas uma ou duas vezes para fazer entrega para outra empresa que eu não me lembro o nome da pessoa que estava recepcionando lá do outro lado os valores, mas a própria OS empreiteira pediu que eu entregasse dinheiro em Alagoas, me deu um endereço de hotel e mandou uma pessoa que procurasse nesse hotel para que eu fosse entregar dinheiro lá. Num desses casos o Rafael foi. Então, não posso dizer que ele foi lá só para entregar dinheiro. E também não sei se essa pessoa que estava no hotel podia ser o comissário Collor ou de algum outro político residente em Alagoas. Alguma vez o senhor lembra de ter entregue dinheiro? O senhor Fernando Collor tinha casa em São Paulo, o senhor sabe? Olha, o Fernando Collor tinha um apartamento em São Paulo, não sei se é dele ou se é alugado, e eu me lembro que uma vez o seu Rafael Ângulo foi entregar algum valor para ele lá. Não me lembro o montante desse valor, mas me lembro que ele foi. O senhor se recorda onde é esse documento? Não me lembro muito bem, posso estar chutando, não sei se era na Brigadeiro, Luiz Antônio, alguma coisa assim. Não me lembro, realmente o nome da rua, não me lembro. Não se lembra bem onde era esse apartamento, mas o senhor se recorda da Brigadeiro? Pode ser próximo na Brigadeiro ou era na Brigadeiro, é isso? Não me lembro se era na Brigadeiro ou se era próximo à Brigadeiro Luiz Antônio, alguma coisa assim nesse sentido. Próximo. E essa vez que o senhor foi entregar dinheiro, Não, desculpa, Rafael, eu digo, né, o pedido do senhor, foi também a pedido do PP? Também é pedido do PP. Na verdade, o meu relacionamento com o Collor nessa questão de valores sempre foi por intermédio do PP. Nunca teve uma outra pessoa que pediu que entregasse alguma coisa ao Collor. O senhor falou que isso foi por volta de 2011, né? Olha, o PP foi meu cliente de 2008 a 2014. Eu assim, não sei mencionar anos que isso aconteceu e que ano que isso aconteceu. 2008 lá? Foi quente? A 2014 até quando eu vim para cá. O senhor fez depósitos. Tinha um depósito para a Gazeta de Alagoas, se eu não estiver equivocado. Era também para o CEF, para o senhor Fernando Collor? Sim, sim. E os depósitos para a Gazeta de Alagoas. Confirmo que estes depósitos foram feitos, eram destinados a Fernando Collor. Sim. Também é pedido, mesma coisa, né? Também é a pedido.
O senhor sabe a relação do senhor Fernando Collor com a Garoto Fragoso? Dizem que ele é o proprietário, não um dos sócios. O senhor já teve pessoalmente o senhor Fernando Collor? Não. Já falou com ele por telefone? Também não. O senhor tinha uma linha exclusiva com o senhor Pedro Paulo? Eu tinha um telefone, não era exclusivo com o Pedro Paulo, mas era mais restrito. Uma coisa que eu queria que se o senhor pudesse nos ajudar, o senhor tinha vários aparelhos celulares, né? O senhor, Sim. Na apreensão foi de 30, né? Foram encontrados o senhor. Esses aparelhos, eles se encontravam em nome do senhor? Não. Não, né? Esses aparelhos eram comprados na 25 de março, já vinham habilitados. O senhor não sabe, não? Desculpe, o nome de que empresa estava? O senhor sabe, eles tinham que declarar alguém? Não, eu não conheço esses telefones. Na verdade, para mim já vinha habilitado, né? O senhor, Ou mas, em pessoa, ou como pessoa jurídica, ou como pessoa física. o senhor não sabe o nome de quem? Não, não sei. Quem que comprava? Eu pedia que o senhor Rafael comprasse. Também não sei onde é que ele adquiria, em que loja. E o senhor trocava esses aparelhos com frequência? Sim. Tanto é que muitos aparelhos desses que foram presos lá já eram aparelhos que não se usavam mais. Tá. O senhor tinha algum contato com ele? Tinha BBM com o Pedro Paulo? Paulo tinha. Qual que era o nick dele? PP. Ele também usava alguns outros nicks, que eu não estou conseguindo me recordar nesse momento. Mas Era nome? Era alguma coisa mais exótica, assim como a senhora Helma? Uma coisa mais... não era uma coisa exótica assim, não. Realmente não consigo me lembrar, mas tinha alguns outros nicks também. Tá. Um ou dois, se não me engano. Ele investiu na Labogênio, o senhor Pedro Paulo, sabe? Na verdade, Pedro Paulo através da GPI, o Zé Geraldo através da Linear, pessoas que eu cooptei para que nós três juntos investíssemos na Labogem e fizéssemos o parque fabril dela, Tá. regularizasse toda a documentação e tudo mais, para que ela pudesse ser uma empresa de mercado farmacêutico normal e trabalhasse no mercado com tudo que ela pudesse fazer. Mas isso então não tem nada de regular, né? Não.
Nada a ver com o senhor Fernando Collor. Não. O senhor Pedro Paulo interferiu-se de alguma forma no Ministério da Saúde? Não. Na verdade, quem abriu as portas para que o Leonardo fosse atendido no Ministério da Saúde foi o André Vargas, que na verdade não recebeu nada por isso. E o trâmite no Ministério da Saúde seguiu normal, os trâmites com documentação, com toda essa parte. Apesar de eu não ter participado das reuniões no Ministério da Saúde, mas até onde eu sei não houve nada que pudesse. Perfeito. Eu nem vou constar isso porque não é tão diretamente relacionado. Eu vou pedir uma coisa para o senhor, que tal, é uma das entradas da GFD. Eu vou pedir que o senhor pudesse passar os olhos. Anexa, não é a entrada. A JPA era do João Procópio? Sim. Era mesmo o prédio do senhor? Não. Era outro? Na verdade, era o meu escritório anterior na São Gabriel. Mas onde o senhor teve visita, esse emissário foi na GFD? Foi na GFD. Mas acredito que ele possa ter ido na São Gabriel também, não me lembro, mas é bom dar uma passada de olho. Se o senhor puder só olhar aqui, ó, não é tão longa a lista. Se o senhor puder fazer essa gentileza, enquanto eu vou procurando aqui se eu acho. Deixa eu perguntar. Você deu um anexo. Aquele 50 você achou aqui?
Isso, o negócio do BTG Pactual, Não, no anexo, um outro anexo. sobre o Iguaçu, Eu que fizeram essa parte 18, mas não quer. Não só esse anexo aqui, não. Tá, não olha pra mim aqui, não. Esse anexo ali, né? e daí para o Iguaçu. É um anexo que Aqui, ó. apresentou. Vem cá. Sobre Peraí. Ele falou que apresentou um anexo. Esse que se interessa. Sobre isso aqui. o BTG? Não. Sobre Alguma coisa que eu Esse aqui já tá. Tá. Provavelmente você precisa. Essa parada você não conhece, tá? Esse é o dele. Tá vendo? fica dois. Isso aqui Tá. Isso, exatamente. Depois esse aqui. Interessa? Isso. Pensando os nomes assim, realmente não consigo me lembrar o nome dessa pessoa. É que assim não são todos, né? São várias listas, né? Então acho que vai ficar muito cansativo a gente passar um por um. Assim, ele foi em 2014 no escritório do senhor, né? Essa pessoa, o senhor se recorda? Assim, esse ano passado ele foi.
ido final de 2013, pode ter ido 2014 também. Tá. Depois a gente vai identificar. Se o senhor se recordar também, o senhor fala, né? Assim, ao longo do documento, posteriormente, o senhor pede que pode colocar o senhor Gustavo no seu WhatsApp. Tá. O senhor Pedro Paulo ia na GFD? Ele teve algumas vezes. Acredito que 2 ou 3 vezes no máximo. Para qual finalidade? Reunião. Mesmo a respeito da Lamborghini, quanto a respeito da contabilidade dele, alguma coisa assim nesse sentido, pode ter ido bater conta, alguma coisa assim nesse sentido. Bater com essa expressão significa ver se está. Verificar as contas. Mais ou menos quanto que ele movimentava por mês, o senhor tem Tem ideia, às vezes tinha mês que movimentava, tinha mês que não movimentava. Quando movimentava, o senhor sabe o valor assim? Só para ter uma ideia se eram valores altos por mês? Às vezes entrava 500, 600. Às vezes entrava a quantia mais alta, como essa que a gente retirou nos postos, combustíveis, quantias que a gente recebeu no exterior, que foi esse valor que eu relatei, que deve ter sido em torno de 2 milhões, 400 e poucos mil dólares, alguma coisa assim. O senhor conhece um diretor da BR chamado José Zonis?